Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula, a nossa última aula dessa matéria, Educação Cristã. Espero que você tenha gostado e que tenha aproveitado bastante todo o conteúdo adquirido até aqui, né? E que Deus ele continue abençoando a sua mente, a sua vida, e que você possa compreender, né, a importância de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não seria de grande valia para nós nem para você passar, né, esse bom período de tempo diante da presença de Deus sem que nós pudéssemos absorver aquilo que Ele está nos passando, né? Mas antes de a gente começar, né, vamos fazer uma oração, como sempre. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Abre a porta da palavra sobre a minha vida. Abre a porta do entendimento, Senhor, sobre a vida daqueles que estão do outro lado, a ouvir a tua palavra, a aprender, Senhor, para que possam entender e prosseguir, encaminhar em direção ao Senhor. Que nós possamos juntos operar uma obra maravilhosa para a honra e louvor do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas, uma rápida revisão. Na aula passada, né, a gente falou ali sobre alguns assuntos importantes, né, a questão de que ensinar é um mandamento, né? Novamente, mais uma vez, a gente reforçando, né, esse princípio divino, né? É um princípio, isso, ensinar é uma obrigação na qual Deus estabeleceu sobre todos os homens. É obrigatório ensinar, né? As formas a gente já viu mais atrás, as maneiras, a gente viu resultados do ensino na primeira aula e na aula passada a gente viu, reforçou em que ensinar é um mandamento, nós podemos ver na palavra de Deus a questão da obediência da igreja primitiva, né, que eles levaram à risca, né, essa ordenança de Cristo, que ela é para a igreja atual, nos dias de hoje, que foi iniciada ali, né, em Pentecostes. Após o Senhor ressuscitar, ele já começou, iniciou ali, né, após a ressurreição, ele deu ordenanças, passou alguns mandamentos, instruções, para que nós pudéssemos andar debaixo disso. E é isso que nós iremos aprender no decorrer desse curso completo da teologia, desse curso básico, as ordenanças de Cristo. Mas nessa matéria especificamente, a educação cristã, nós estamos tratando do modo de ensino, né? A base, o que, como se dá o ensino, e a gente tem percebido que a educação ela é um mandamento. Ela nasceu no coração de Deus e se estendeu para os homens, porque Deus ele existe antes de tudo. E para estar com Ele, para andar com Ele, para viver na presença dEle, é necessário que nós aprendamos com Ele. E está escrito na Sua palavra tudo que nós devemos fazer para estar diante da presença do Deus que criou todas as coisas, inclusive eu e você. A gente pode ver que a igreja primitiva obedecia bastante isso, que Paulo, o ministério de Paulo principalmente, né, dos ministérios que ocorreram, né, dos irmãos que trabalharam para o Senhor, o que mais se destacou no ministério do ensino foi Paulo, porque Paulo ele foi agraciado por Deus, né, com a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, quando o alcançou, em que ele pôde abrir muitas igrejas e ensiná-los, orientá-los, deixá-los capacitados para dar continuidade. Até porque ele sabia que se o Senhor não voltasse a segunda volta ali, por aqueles dias, ele precisava deixar pessoas capacitadas para que dessem continuidade àquilo que o Senhor orientou. Porque os tempos não cabem a nós, os tempos de acontecer as coisas de Deus, né? A segunda volta de Cristo, Paulo ele não tomava, não era dele a obrigação de saber, né? Nenhum de nós. E a gente pôde ver que ele pôde ser agraciado por Deus no ministério do ensino. As suas prisões não foram em vão, né, os seus sofrimentos. Elas foram necessárias, assim como a prisão de João na ilha de Patmos, para que eles pudessem ter um tempo a sós com Deus e ouvir de Deus o que Deus queria falar para a sua igreja. Que às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente acaba passando despercebido. A gente acaba passando desapercebido do que Deus quer falar, do que Deus está querendo fazer no meio de nós. E por o lado bom das prisões de Pedro, de Paulo, as prisões de João, de todos os cristãos, foi que eles tiveram mais tempo para ficar concentrado eles e Deus, e o Senhor falou fortemente. E eles registraram aquilo que o Senhor ordenou. E a gente pode ver que Paulo, ele desempenhou
com maestria, né, o seu ministério de ensino, principalmente. A pedagogia de Cristo, né, a forma de ensino, a maneira, a gente viu também que o Senhor ele tem um método, né? A gente pode perceber, Jesus ele aprendeu a palavra, quando chegou no seu tempo do seu ministério, ele foi cheio do Espírito Santo, primeiramente, depois ele começou a ensinar, ele começou a fazer, porque ele ensinava também o que ele fazia. Por isso que ele pegava oportunidades em que tinha alguma situação e ali ele já aplicava em cima daquilo. Grão de mostarda, ele explicava trigo e joio, por isso que ele utilizava muitas parábolas. Ele pegava as coisas do dia a dia para poder explicar de forma simples até a pessoa que menos entendia, né? A pessoa menos estudiosa, uma pessoa que fosse leiga, digamos assim, que não soubesse ler ou algo do tipo. Ele falava de uma maneira que qualquer pessoa poderia entender. E esse é o objetivo do ensino da palavra de Deus. Jesus ele fazia, depois de um tempo, né, que nós podemos ver, a gente vê que quando Jesus mandou os discípulos para a primeira missão, eles foram fazer um teste ali, eles andavam com Jesus, eles fizeram junto com Jesus, porque Jesus estava no meio deles, e depois, por último, né, quando ele subiu aos céus, ele enviou. Eu aprendi isso num trabalho também, num trabalho secular, há alguns anos atrás. No trabalho em que foi o Senhor mesmo que me deu esse trabalho e que me colocou lá e aprendi bastante lá. Eu sempre olhava para a palavra e via nesse trabalho o que é que eu estou aprendendo com isso na palavra de Deus. E eu aprendia bastante. Era um princípio que é utilizado nessa empresa, que é o seguinte: a gente faz para quem chega para trabalhar com a gente faz junto e depois a gente envia, ou seja, manda fazer. Quando eu cheguei na empresa, né, eu vou dar testemunho de mim mesmo. Eu cheguei nessa empresa, o coordenador, ele fez para eu ver. Ele disse, olha, assim, assim, assim. Ele foi lá e praticou. Ele efetuou, ele executou o trabalho. Do mesmo modo que Cristo Jesus. Jesus foi lá, curou enfermos, libertou cativos, expulsou demônios, operou maravilhas. Jesus foi lá e fez. Do mesmo jeito que no meu trabalho, meu patrão ali, meu patrão não, meu chefe, meu coordenador, ele foi lá e fez também. Aí disse, você observou? Eu observei. Agora nós vamos fazer juntos. Jesus ele envia os 10 discípulos ali, ó, vamos operar, né? Jesus ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Vamos fazer um teste, que era basicamente eu fazer junto, como ocorreu comigo no trabalho ali. Primeiramente eu vi ele fazendo, aprendi na teoria, li, ou seja, a importância de ter os livros, de ter material em mãos. É muito bom porque adianta o pensamento. Pelo menos algumas coisas você aprende antes de vir para a aula. Por isso que é importante você ter o material para que você possa ler em outras ocasiões e poder aprender mais sobre isso e ir mais rápido, ao invés de simplesmente apenas ouvir. Porque tem muitas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo com o tempo, mas sempre tendo o material em mãos, a gente vai lá e olha. Ocorreu comigo também assim lá no trabalho. Eu fiz os testes, né? Eu fiz as capacitações ali, eu vi ele fazendo, aí agora chegou a vez de ir junto com ele, vamos lá fazer junto. Ir lá e fazer junto com ele. Depois que passei no teste, não, tá tudo bem, agora você aprendeu realmente, agora vá. Eu estou enviando você, agora você pode ir, você já dá para fazer sozinho. Aí eu ia fazer o trabalho sozinho. Ali naquele momento ali que eu estou citando para vocês, no meu caso, do trabalho ali era com empréstimos. Ele foi lá e fez os empréstimos, executou na rua, na prática lá, exatamente. Depois eu fui com ele e por último eu fui só, né? E aprendi e graças a Deus ali eu pude ser agraciado por Deus naquele trabalho de diversas maneiras. Trabalho que foi o próprio Deus, né? Fiz, na própria palavra diz pra gente fazer prova com Deus, eu fiz prova aqui no meu braço, né? Eu gosto de contar testemunho. Tem um corte aqui que foi exatamente o sinal que Deus ele me deu, me mostrando que seria meu aquele trabalho, aquela vaga, uma coisa impossível, né? Não dá pra gente falar aqui nesse momento, fica para uma outra ocasião. Mas voltando aqui para o assunto, a pedagogia de Deus,
de fazer, ele fez, o próprio Deus fez, Jesus fez, operou milagres e maravilhas, ele ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus e nós podemos crer na salvação e na ressurreição, né? Por esse motivo que nós aprendemos e ensinamos, porque ele fez junto e depois ele enviou. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo aquilo que ele nos enviou a fazer. Hoje nós somos a igreja responsável por dar continuidade para o ir e enviar. Nesse processo, talvez você esteja na primeira fase, de ver apenas. Está encaminhando para a segunda fase, de fazer junto. Mas daqui a pouco, ou talvez já seja a sua hora também, de ir lá e fazer, né? Porque Deus, ele cuida dos seus e ele se responsabiliza pela palavra que ele liberou sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que crerem. A gente viu sobre Ananias ali, né? A obediência de Ananias, né? Paulo, ele era um escolhido de Deus. A gente viu na aula passada também sobre Filipe e o eunuco, a importância do material físico nas mãos mais uma vez, né? De ter o material, o eunuco, o tesoureiro ali, de uma certa forma, porque ele cuidava dos tesouros da rainha Candace, ele tinha em mãos o livro, ele lia. Algumas coisas ele compreendia, mas muitas ele não entendia. E ali era a parte do obreiro capacitado. Filipe estava capacitado, ele aprendeu com Jesus, ele fez junto com Jesus e agora ele tinha sido enviado, né? O anjo apareceu para ele, disse que era para ele ir, ou seja, um envio. E quando ele chegou perto da carroça, o Espírito Santo disse: se aproxime. E ali ele começou a falar e a explicar. Com aquele ato ali, ele cumpriu o ídolo do Senhor, Mateus capítulo 28. Né? Vão, ensinem as nações, ou seja, outros povos. Ele era de outro povo que não era de Israel. Ali ele cumpriu a palavra. Ele foi e ensinou. Ensine-as e batize-as. Ensinou. E pelo fato de aquele homem ter o material em mãos e ter já um certo entendimento de alguma coisa, ele compreendeu completamente e creu. Ele disse: não, eu creio em Jesus sim. O que é que me impede de ser batizado? E aí ele foi batizado. E aí a palavra de Deus se cumpre todinha, completamente como ela é. A gente falou sobre Filipe e o eunuco. E simplesmente sobre essa parte, né? Da palavra escrita e a palavra falada, né? Filipe tinha a palavra falada naquele momento, a revelação do Senhor, mas porque ele também já tinha aprendido com a palavra escrita, ele tinha aprendido com o próprio Jesus, ele já tinha caminhado, executado tarefas, já tinha ouvido a voz do Senhor, e ele sabia exatamente cada passo que deveria dar. E isso contribuiu bastante, principalmente para aqueles que tinham apenas o material, como esse eunuco aqui. Ele tinha apenas o material e foi ali que ele foi agraciado por Deus. Agora a gente vai estar falando nessa aula sobre a questão da disciplina, né? A visão que a Bíblia nos traz sobre disciplina. Às vezes a gente tem uma noção errada das coisas porque a gente aprendeu de uma certa maneira no mundo, né? Nas coisas que a gente viveu no mundo, nas escolas, nos lugares, e a gente às vezes fica preconceituoso com algumas palavras. Né? Falou em disciplina, já vem logo em mente castigo, coisas ruins, porque foi o modo que nos ensinaram, o modo que nos trataram. Mas a palavra de Deus, ela vai além e ela nos mostra um verdadeiro sentido diante de Deus, né, sobre esse tipo de coisas. A disciplina, né, segundo o dicionário, vai falar que é o seguinte, né? Regime de ordem imposta ou livremente consentida, ordem que convém o funcionamento regular de uma organização, relação de subordinação do aluno ao mestre, né? Subordinar-se, observância de preceitos ou normas, né? Observar os preceitos ou normas, no nosso caso aqui leva um pouco disso, que é observar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, né? Como a própria palavra de Deus diz. Submissão ao regulamento, né? Às ordenanças de Cristo, aos mandamentos, né? Submeter-se, né, a esses regulamentos. Ensino, instrução, educação, né? Instrução, as coisas que são normais, naturais para a gente viver. O ensino, que é na consciência, a gente vai ver melhor isso agora, né? Mais adiante você vai perceber isso. O ensino que é diferente de instrução. Instrução é uma coisa, ensino é outra. Educação é uma coisa, instrução é outra, né? A gente vai ver daqui a pouquinho melhor. E conjunto de conhecimento em cadeira do estabelecimento de ensino, matéria de ensino, etc. A gente pode citar, por exemplo, aqui, disciplina,
Um nadador, ele todos os dias ele vai lá às 4 da manhã, ele tem um treino que ele não pode faltar, porque ele vai ter certo dia como é que eu posso dizer? Vai ter algum evento que ele vai participar, né? Uma etapa mundial, uns Jogos Olímpicos que ele vai concorrer ali, ele vai fazer aquilo ali, né? Aplicar aquilo que ele está aprendendo com disciplina, né? A disciplina é a regularidade que ele vai estar fazendo aquilo, né? Ele está se submetendo ao cansaço físico, a dormir menos, a comer coisas que talvez não sejam muito agradáveis, gostosas, digamos assim, mas que fazem bem para o seu corpo, que fazem bem para o seu desenvolvimento. E é nesse sentido que a palavra disciplina entra na palavra de Deus, né? A gente pode ver o seguinte, né? No vocábulo, né, a disciplina é bastante abrangente, mas tem significados análogos. No entanto, nosso estudo sobre a disciplina é voltado à educação cristã. A gente vai olhar para a disciplina na educação cristã, não como essa forma que eu acabei de mencionar, mas ela leva um pouco do sentido, né? Você que tem o material, aí na página 19, né, você pode acompanhar por ali, e vai estar falando o seguinte: o homem que quiser absorver os profundos mistérios de Deus contidos na Bíblia Sagrada e nos ensinamentos de Jesus, precisa ele passar necessariamente por uma disciplina orientadora, ou seja, ser disciplinado na orientação, né, nas instruções, no que a palavra de Deus diz. A gente precisa se dedicar ao ensino, a aprender a palavra. Nós estamos falando nessa matéria sobre educação cristã e é exatamente esse o objetivo. E não tem como a gente ser um bom aprendiz sem ser um bom estudioso, sem realmente mergulhar, sem buscar, sem a gente ir atrás, correr, se sacrificar em alguns momentos, né? Talvez você esteja assistindo essa aula na hora de dormir, ou seja, passando um pouco da hora, cansando mais um pouco, mas vai valer a pena todo o seu esforço. Todo o esforço que você faz para conhecer a Deus, Ele vai recompensar na sua vida. Pode ter certeza, e você só tem bons frutos a colher. Se dedique mesmo, né? O nosso corpo físico ele tem limites, mas o nosso espírito não. Quando você estiver muito cansado, é uma coisa que eu faço bastante, às vezes estou exausto, estou quase caindo ali. Eu oro, eu peço para o Espírito Santo recompor as minhas forças físicas e ele faz isso. Diversas vezes ele já fez e faz, continua fazendo. Porque Deus ele tem poder e autoridade para fazer o que ele quiser, né? Até mesmo no nosso corpo físico, principalmente. A palavra disciplina suscita sentimentos desagradáveis na mente de muitas pessoas. Para muita gente, disciplina é sinônimo de sacrifício, sofrimento e renúncia. Comparamos a disciplina com um rio que, espraiado pela extensão pela sua extensão quilométrica, para a direita ou para a esquerda, tem pouca força porque sua largura é grande, sua profundidade é pequena. A força, porém, está na verticalidade, assim como a franqueza está na horizontalidade, ou seja, ele está comparando aqui no texto um rio, né? Veja comigo, um rio que tem, vamos dizer que 200 metros de largura, mas só tem 40 centímetros de profundidade. Ele é um rio que tem força para mover algo? Não. Qualquer pessoa pode atravessá-lo, vai e vem. Ela não consegue influenciar. Essa água desse rio que corre, ela não consegue influenciar ninguém a nada. Ou seja, ela é facilmente influenciada, porque ela é muito larga, ou seja, um pensamento aberto demais, é uma coisa que abarca o mundo, e digamos assim, e que tem pouca força, né? É o sentido que está falando aqui, né? Mas se você estreita o rio, né? Você começa a levantar colunas laterais e você diminui o tamanho do rio de 200 metros para 50 metros. Esse rio ele já vai ter um pouco de força, porque à medida que você coloca uma parede na lateral dele, você vai estreitando esse rio, né? O volume vai subindo também. Aí ele já vai começar a influenciar. Quem passava por ali com facilidade, pisando por cima, não vai passar mais, porque a profundidade dele, do rio, já vai aumentar automaticamente. Quando você estreita, né, as suas relações com Deus, o seu conhecimento na palavra, é muito mais difícil de você ser influenciado pelas pessoas, é muito mais fácil você influenciá-las, porque torna-se um rio mais profundo. É o sentido da palavra de Ezequiel. Quando Ezequiel está ali e tem aquele rio, e a palavra do Senhor, o Senhor fala com ele, né? Entra mais 1000 côvados, vai mais 1000, entra mais 1000 para dentro, até chegar nos 4000 e ele não aguentar mais, o rio tomar ele, né? E deixar se levar.
É mais ou menos esse sentido. Quando a gente começa a se dedicar à palavra e conhecer a Deus, a gente vai estreitando esse rio. E a gente tem que ir mergulhando. E vai chegar um momento que você não vai ter controle sobre isso, porque é o Senhor que vai lhe conduzir. Isso é bom, né? Às vezes dá medo para muita gente volta atrás porque ela quer estar com os pés no chão. Mas em algum determinado tempo da nossa vida, nós devemos ser guiados pelo Senhor. A palavra de Deus vai falar no livro de Romanos, no capítulo 8, que nós, os que somos filhos, somos guiados pelo Espírito. Não somos nós que nos guiamos, mas o Espírito de Deus que nos guia. Se você puder, você vai lá e lê lá rapidinho comigo. Abre lá sua Bíblia no Romanos, no capítulo 8, rapidinho, para a gente pontuar esse ponto aqui. Capítulo 8, versículo 14, que vai dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estares em medo, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, além de sermos guiados pelo Espírito, nós não devemos ter medo. Ter medo principalmente de ser guiado pelo Espírito Santo, dar aquele calafrio, mas é isso que se cumpre a fé. A fé é crer naquilo que você não está vendo, é você botar o pé e Deus colocar o chão. É você se jogar e o Senhor ir fazendo. É exatamente isso a fé. Se você vê, não é fé. É algo normal, natural, que você está vendo. E a disciplina, ela entra com esse sentido de trazer você para mais próximo, para algo mais profundo. Ela não é algo que é escravizador, é dolorido, é sofrido. Ela só é desse jeito quando a gente coloca esse sentido no nosso coração. Mas quando a gente entende que essa disciplina de regularidade no Senhor, participar de cultos, quanto mais cultos eu vou, mais eu me alegro na presença de Deus. Tem muita gente que diz, porque o irmão fulano vai tanto para culto. É porque é a minha vida. Me diga uma coisa, depois que você, né, se Jesus não voltar por esses dias, responda isso para você mesmo, né? É, digamos que o Senhor não voltou por agora, chegou o seu dia, você faleceu. Depois que você faleceu, o que é que você vai fazer? Você vai sentar numa cadeira para assistir televisão, vai baçar as pernas para cima, vai tomar café. O que é que você vai fazer? Agora você vai estar exatamente no lugar do Senhor. E você precisa ter aprendido aqui como se portar lá. Num ambiente sagrado, num ambiente em que a adoração é 24 horas, é adoração. Na Apocalipse vai falar que os anjos estão 24 horas. Santo, santo, santo. E veja, eles só falam essa palavra. Santo. Uma quantidade de anjos, uma determinada classe de anjos, só fazem isso. Apenas isso. E isso é o suficiente. E isso é o chamado deles. Eles apenas adoram. E se Deus ele me chamou para ser um adorador, um filho, um participante de Cristo, como é que eu não vou me sentir bem em participar de cultos? A igreja primitiva cultuava todos os dias. E era por isso que ela tinha sucesso em muitas empreitadas, porque o culto era algo vivo dentro das pessoas. Não importasse aonde fosse, se fosse numa casa, se fosse numa praça, se fosse no templo, eles cultuavam o Senhor todos os dias. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que você deve ter no seu coração. E modificar apenas o sentido. Esse sentido de cultuar muitas vezes é impossível, porque nós temos trabalho, família, de ir na igreja que a gente congrega todos os dias. Mas o máximo que você puder é a parte da sua realidade, porque você está mostrando para Deus que você realmente ama aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer, que é estar na presença dele, junto com os irmãos. E a disciplina faz parte disso, é amar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deve fazer. A gente vai aprender mais disso aí também. Tem um tópico aqui que eu gostaria de ler, que vai falar o seguinte. Deixa eu só... Aqui embaixo, né? Um homem disciplinado é um homem altamente seguro da sua realidade interna. Não pensa pela cabeça dos outros, não age segundo a maioria. Já até falei sobre isso, mas vamos adiante. O homem é aquilo que ele pensa no seu coração. Quem pensa errado, vive errado. Quem pensa certo, vive certo. O que é o certo para mim e para você? Que servimos a Cristo e que somos participantes do seu corpo. É o que ele diz na sua palavra. O que é certo não é o que eu penso, não é o que você pensa. O que é certo é o que ele diz na palavra. Às vezes você pode ter um pensamento muito bom. Eu posso ter um pensamento muito bom. Humanamente falando, entre nós, seres humanos. Mas que por muitas das vezes não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a vontade de Cristo está escrita na sua palavra. E é nela que nós devemos confiar. Não simplesmente no nosso pensamento. E você vai entender melhor. Tua consciência é a luz de Deus em ti. Sintoniza o teu agir com o teu ser. E estará em sintonia com Deus. A santidade da alma causa sanidade na mente. E a mente saúde no corpo. A plenitude espiritual transborda na vida material. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu ignoto leitor, teus pensamentos só podem ser certos se você harmonizar o teu ser com o ser supremo. Todas essas frases que eu li aqui, elas dizem o seguinte, em resumo para mim e para você.
Quando o Senhor fala ali para Isaías, no capítulo 55, os meus pensamentos são maiores e melhores que os seus, os meus caminhos são maiores e melhores que os seus. Ele está convidando Isaías ali ao seguinte, ele está falando ali, Deus através de Isaías também, falando também para o povo, né? Para nós, nos dias de hoje, a seguinte expressão, olha, eu tenho coisas maiores e melhores para vocês. Se conecte nisso, que você vai ter uma vida melhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Ele disse isso a Jeremias. Pensamentos de paz e não de morte. Porque às vezes o diabo fica acusando a nossa mente que Deus quer fazer isso contra nós, nos castigar, nos maltratar. Ele não quer. O sentido do Senhor é a disciplina para que a gente aprenda a caminhar com Ele. Cristo ele foi um exemplo de homem disciplinado, porque ele cumpriu rigorosamente aquilo que Deus queria. Ele olhou para as Escrituras, ele olhou para aquilo que ele deveria fazer e ele amou fazer tudo o que fez. E ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele cumpriu tudo o que tinha que fazer. E essa é a essência da disciplina. É você amar exatamente isso que você deve fazer. Às vezes, você aceitou a Jesus e você não ama ir tanto para o culto. É um exemplo. Mas você tem que aprender a amar o culto. Talvez você não ame porque você está olhando para as coisas erradas. Mas se você olhar para as coisas certas, que é exatamente aquilo que o Senhor quer de nós num culto, você passe a amar. Ao invés de ser uma pedra de tropeço no seu sapato, seja uma bênção na sua vida. Porque tudo que você fizer sem amor para o Senhor, Ele não está contando nada. Não está nem chegando lá no céu. Porque Ele só recebe aquilo que for puro, for voluntário, aquilo que for verdadeiro. Apesar que a gente não goste tanto, mas é com verdade. É com sinceridade. E é isso que Deus ama. A disciplina da criança. Né? Você que tem o material aí na página 20, vai falar o seguinte. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina afugentará dele. Provérbios 22:15. Se você quiser acompanhar, você pode ler aí esse texto, né, que está falando sobre a questão da correção. Aqui, né, na infância, o homem é autodeterminado pelos pais e outros seres alheios ao seu. Né? Aqui nesse momento, essa palavra está falando sobre a questão da educação, de educar o filho. Quando o filho sai do caminho que é da vontade de Deus, que ele faz coisa errada, que ele faz algo que é de alguém que tem um mau caráter, que não tem um caráter de Deus, de Cristo em sua essência, que é contrário à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. E a vara da correção, ela não é para ser aplicada com ódio, com rancor, como que por vingança. Não, não, não é esse o sentido. A palavra, o sentido dela é ensinar ao menino que aquilo é para que ele seja uma pessoa melhor. Ele precisa sentir isso. E que você está o castigando. Talvez você proíba ele de fazer algo. Ou então você dê umas chineladazinhas boas nele também. Mas para que ele aprenda que aquilo que ele está fazendo é algo mal, realmente mal, ruim. De uma pessoa que decidiu ser ruim. Ela não é ruim, mas o que ela fez é ruim. E que ela não pode continuar com isso. Porque se ela crescer com isso, ela vai se tornar um mau caráter, uma pessoa que não respeita as outras, uma pessoa que não tem limites. E é por isso que a vara da correção ela tem que estar na mão do pai. Às vezes outra está na mão da mãe. Para que o menino entenda. Porque tem horas que os filhos extrapolam e, na força da ira do momento, pela decepção imensa, se o pai aplicar a correção, ele pode aplicar essa correção com ira, que é o que vai estar errado de acordo com a palavra. E ele se exceder na sua aplicação da disciplina. Mas se a mãe tomar parte da situação e tomar a vara, pegar a vara e fizer isso com o menino, vai ter muito melhor a aceitação da parte do menino. Ele não vai se encolerizar, ele não vai ficar com raiva, muito pelo contrário, lá na frente ele vai agradecer bastante pela correção que a mãe deu, por aquelas varadas boas, por aquela chinelada boa que a mãe deu. Quantos homens e quantas mulheres eu vejo no meu dia a dia, que são homens de verdade, mulheres de verdade, que agradecem, inclusive eu, a minha mãe, pelas correções que nos deram, pelas chineladas, pelos castigos, para que a gente fosse uma pessoa melhor. E a gente, graças a Deus, conseguimos vencer essa barreira. Pelo contrário, nós vimos muitos amigos, né? Eu vi muitos amigos, eu digo particularmente porque eu vi. Os pais deixarem frouxo, folgado, na hora da correção não aplicar. E eu vi eles meter o dedo na cara, bater, xingar, esculhambar, desprezar. E até hoje, aqueles pais que achavam que estavam fazendo o bem, em não dar uma simples chinelada, em não aplicar um castigo, em não privar de algumas coisas, achavam que estavam fazendo o bem, mas estavam aleijando seus filhos. E hoje choram decepcionados. Por quê? Porque os meninos não aprenderam lá atrás. Às vezes você quer pai, você quer mãe, não quer dar uma chinelada, um tapa no seu filho, não quer privar ele de uma coisa, tirar algo dele, não quer privar para o menino não chorar. Mas eu quero lhe convidar a refletir. Quantas noites sem dormir você quer passar lá na frente, caso Jesus não volte por esses dias? Você quer passar noites e noites sem dormir, preocupada por causa da irresponsabilidade do seu filho? Se você não quer isso, por favor, aplique a correção no seu filho. Seja pai, seja mãe, aplique.
Pegue aquilo que Deus ele liberou, ele tem que estar aqui. Provérbios 22:15 é o respaldo para isso. A vara tem que estar na mão para corrigir o menino, para que ele ande na linha. Não pode deixar frouxo. A gente sabe que tem um levante do diabo contra a família, nos dias atuais, que é para privar dessas correções. Mas que se eu e você voltarmos atrás, o Senhor não tem prazer em nós. Se a gente recuar na palavra de Deus, ele não tem prazer em nós. Mas se você fizer aquilo que tem que ser feito, mas fizer da maneira certa, Deus ele vai abençoar grandiosamente. Seu filho vai entender. E criança é assim, principalmente quem tem criança. Ela apanha, sofre alguma coisa ali, mas ela entende. Daqui a pouco ela tá rindo, tá abraçando. E você não é uma má pessoa porque você fez isso. Talvez isso seja somente trauma seu, porque você apanhou muito seu pai e sua mãe. E eles excederam. Perdoe eles, volte lá atrás, faça uma reflexão. Talvez seja o perdão que você deve liberar para seu pai, para sua mãe, para que você não sinta culpado quando fizer isso com seus filhos. Porque às vezes doeu demais para você e você não consegue fazer isso com alguém, porque doeu demais. Agora compreenda. Talvez tenha se excedido seu pai ou sua mãe, seu tio, seja lá quem foi, porque eles não tinham esse entendimento. Mas hoje você está recebendo esse entendimento. Faça, mas faça no limite. Não deixe de fazer, porque deixando de fazer você está negligenciando. E se torna bem pior do que aqueles que excederam. A disciplina é a criança. Na infância, o homem é autodeterminado pelos pais e por outros seres alheios. É o pai, a mãe que diz o que tem que fazer, porque nós fomos instruídos e eles não sabem de nada. E é nós que devemos instruí-lo. Mas a gente vai instruir ele em quê? Nos caminhos do Senhor, se a gente não aprendeu. É por esse motivo que a gente precisa ser educado na palavra. Né? Educado, amar, gostar de aprender, viver aquilo que a palavra diz que é para viver. Gostar da escola bíblica, gostar de ir para o culto, participar dos grupos, né? Se envolver com a obra realmente. Porque quando a gente vai ensinar os nossos filhos, eles veem que isso é verdade e isso é parte da nossa educação. E nós, como cristãos, somos isso. Nós que somos discípulos de Jesus, nós fazemos o que Jesus disse que é para fazer, mas não por obrigação, mas porque verdadeiramente a gente ama isso. E é isso que deve estar gravado em nós. Na adolescência, o homem tenta ser algo ego-determinante pela sua personalidade intelectual. A pessoinha ali, a criança que não sabia de nada, ela começa a entender alguma coisa, ela começa a crescer. Mas aí vem algo que é natural do ser humano. Ele acha que já sabe de tudo e que não precisa mais contar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os primos. E aí ele quer determinar na sua própria vida aquilo que ele quer. Só que ele não aprendeu ainda muita coisa. E ele precisa observar. Mas se ele não tiver exemplos e amor pelas pessoas que o ensinam, como que ele vai desejar aprender mais? As pessoas elas precisam ter sede de aprender mais de Deus, ter sede de aprender mais do Senhor, através das nossas vidas. Porque elas estão vendo algo tão maravilhoso acontecendo em nós que elas querem provar do mesmo. Não o mesmo que nós provamos, mas do mesmo Deus, da mesma fonte. E é por isso que a gente precisa amar aquilo que a gente faz. É a maneira como a gente aplica, como a gente ensina. Com a entrada da maturidade, o homem se torna autodeterminante, né? Sobre o auspício da sua individualidade espiritual, vai se tornando maduro ali, passou da fase da sua juventude ali, ele está começando a tomar decisões, e ali ele precisa já ter aprendido a tomar decisões. O maior problema da humanidade hoje é o seguinte: a gente não sabe, não aprendeu lá atrás a tomar decisões. Às vezes a gente se depara com situações difíceis e a gente não sabe como responder a elas. E a gente fica sempre recorrendo a outro. Sempre o outro tem que me dizer. É sempre sua esposa que tem que dizer, porque se der errado a culpa é dela. É sempre seu pai ou sua mãe, ou seu marido. É ele que tem que decidir, porque se der certo, glória a Deus, está tudo bem. Mas se ele fizer errado, a culpa é dele. E é isso que a gente não pode fugir. Pessoas maduras, pessoas que cresceram, elas fazem o que tem que ser feito, independente dos resultados. Elas não fogem das suas responsabilidades. Porque sejam boas ou ruins, se você ganhar, tudo bem. Mas se você não ganhar, aprende. Eu não perco mais nada na minha vida. Ah, eu tomo prejuízo nisso daqui. Não tomo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu, Lucas, eu decidi isso no meu coração. Faz 3 anos e pouco, eu disse o seguinte pra mim: eu não vou perder mais. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E de lá pra cá só tem sido bênção na minha vida. Bênção. As coisas que deram errado, eu aprendi. Não vou passar mais por elas. Porque eu aprendi. E eu não vou ficar rodando na mesma roda. Porque eu aprendi. Eu já sei que quando a situação ela chega na minha frente, eu sei como lidar, como contornar. Porque eu aprendi. O adulto, ele faz aquilo que tem que ser feito. Da consciência da infância, através da semiconsciência da adolescência sobre o homem, às alturas da plena consciência da sua altivez definitiva. Esse processo ascensional é sobretudo visível no setor filosófico e religioso. Como já vimos na disciplina, às vezes suscita sentimento desagradável, principalmente na criança e no adolescente. Porque para eles a disciplina parece ter sua liberdade privando-os de suas fictícias ideias ilusórias. Mas quando disciplinados em tempo hábil, ao se tornar um adulto, reconhecerá o valor da disciplina e agradecerá a quem o disciplinou. Provérbios 23, do 13 ao 25. Vai falar falando da disciplina, corrigir o caminho, ele deve andar, as coisas que ele não é para fazer, enfim, exatamente isso. E
A criança e o adolescente ali, para eles, parece que é uma coisa muito horrível. E ao invés de ser liberdade, a disciplina, ela se torna como se fosse uma escravidão. É um menino que tem que ler 10 minutos e quando chega no terceiro minuto ele já está impaciente, ele já está. É o adolescente que tem que ler o material que foi para casa. E quando chega em casa ele só quer assistir televisão, ele não quer fazer nada. Às vezes ele só quer se irritar porque seus hormônios, sua parte natural também está muito, muito agitada nessa fase da adolescência. Mas que com a aplicação, né, como a gente pode ver aqui, com a aplicação da disciplina, olha, você não gosta, mas tem que fazer. Vai lá e faz. É por isso que os pais precisam aprender e serem rigorosos nisso, não rigorosos asperamente, mas para que eles se tornem pessoas melhores. Você não gosta, mas tem que ser feito. Vou citar um exemplo aqui de uma coisa rápida. Um exemplo. Meu filho ele não gosta de maçã. Não gosta de maçã. Mas ele tem que lanchar todo dia. Onde é que a disciplina entra? Alguns dias ele tem que comer maçã, gostando ou não. Isso faz mal para ele? Faz mal para alguém? Responda você para si mesmo. Não faz. Maçã é muito bom e faz muito bem. Quantas pessoas hoje elas gostariam de ter uma maçã? E eu faço questão de frisar coisas desse tipo para que ele entenda o porquê. Né? Quanta gente agora, numa hora dessa, tá revirando lixo por aí, querendo encontrar uma maçã podre para ter o que comer. E você tem a maçã na sua casa, Deus abençoou a sua família e você despreza isso? Não, filho, não é porque você não gosta, mas tem coisa que tem que ser feita, é para sua saúde, é para o seu bem. Ninguém come para encher a barriga, a gente come porque a gente precisa manter a vida. E alimentos saudáveis é o que mantém a vida. E aí eu pego e faço um comparativo. Se fosse uma coxinha, aí ele dava aquela risada grandona, né? Comia 10. Mas se fosse maçã, ele passaria 1 hora e meia para comer uma maçã, como ele já passou. E é aí que a gente deve ser rigoroso. Não pode abrir mão disso. Ai, meu filhinho, coitadinho. Ele vai fazer cara de coitadinho, ele vai fazer cara de... Eu gosto de... Eu brinco com meu filho, eu digo essa cara de cachorro cansado, né? Que é aquelas carinhas que é pra ver se o pai e a mãe têm pena e volta atrás. E cede ao capricho da criança. Mas não faça isso, meu irmão. Às vezes vai parecer que é dolorido, mas quando ele crescer, ele vai agradecer a você que disciplinou ele, porque você fez bem pra ele quando ele não entendia. Ele só faz porque ele não entende também. Aqui a gente vai falar também, a gente está falando sobre a disciplina da criança, né? A criança, o adolescente, quando entra na maturidade, quando chega na parte da consciência verdadeira ali, né? Ele já corrigiu tudo e aprendeu, e agora é grato por tudo aquilo que fizeram lá atrás. Né? Ele não gostava, mas fez bem para a saúde. A gente vai falar agora sobre a questão do castigo na palavra. A gente vai falar sobre castigo agora na palavra. A palavra castigar, né? Vem de duas palavras latinas. Castim, casto, puro, e agere, fazer, agir. De maneira que castigare, castum, agere, quer dizer purificar. E a palavra castigar só deveria ser usada no sentido de disciplinar, o que infelizmente nem sempre acontece. É exatamente aquilo que eu acabei de comentar um pouco mais atrás, né? O castigo, disciplina, ela só deveria ser utilizada nesse contexto, no sentido de purificar, de tornar a pessoa melhor. É para que ela seja uma pessoa melhor e não por vingança. É o erro que o menino cometeu, né? Como por exemplo, eu gosto de citar exemplo porque exemplo arrasta. Né? Conhecimento, né, é bom, mas exemplo arrasta. É, eu erro contra a minha esposa ou meu filho, vou lá, peço perdão, me perdoe, me desculpe. Não é porque é meu filho que eu não vou pedir perdão, eu vou pedir perdão sim. Se eu errei, eu tenho que pedir. Tanto pro meu filho quanto pra minha esposa. E aí eu aplico isso na minha casa. Aí o meu filho tá lá na rua, tá brincando com os amiguinhos, de repente ele ofende um amiguinho. Aí para de brincar, vamos pra casa, lá se vai. Aí a gente percebe que tá tudo errado ali, não foi o que aconteceu. Ah, porque eu falei isso com ele, ou eu fiz isso, aquilo e tal. E aí nessa hora, né, o que é que acontece? A disciplina ela entra, né? Aquilo que a gente pode ver em Provérbios, a disciplina menina. O castigo dele é o que agora? Ah, você vai ficar 15 dias sem brincar com o menino. Não, o castigo dele agora, nesse momento, é o seguinte: olha, você vai pegar agora sua chinelinha, seu sapatinho, o que você tiver aí. Vai lá na casa dele e vai pedir desculpa. Ah, ele que tá errado. Libere perdão. Ah, é eu que tô errado. Vai pedir perdão. Porque você tá aprendendo no lar cristão os princípios de Cristo. E se eu não fizer isso também, não adianta nada dizer que meu filho fazer e eu não fizer no meu dia a dia. É por isso que eu evito muitas coisas, ofender as pessoas de fazer coisas ruins, erradas lá fora. Não é que eu sou o super crente, ninguém vai ser, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas cada dia que se passa, eu evito o máximo possível. Por quê? Para que eu seja uma pessoa melhor. Quão bom é passar pelas pessoas e elas não tendo que ter raiva de mim. É uma dádiva. As pessoas que você passa na rua, elas não têm o que dizer de você. Não, rapaz, é uma pessoa boa. Não porque somos bons, mas porque não fizemos nenhum mal a ninguém. E todo o bem que pudemos fazer, fizemos. Que é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra, a praticar o bem. Toda e qualquer punição que não tenha este caráter, né, verdadeiro de castigação ou purificação, é imoral e incompatível com a vontade de Deus. Deus não pune ninguém por vingança, mas castiga seus filhos para melhorá-los.
Deus ele não pune os filhos, né, por vingança. Até porque a própria palavra diz, minha é a vingança, está lá em Provérbios também. O Senhor, ele é dele a vingança, e ele dará a vingança aos ímpios, lá naquele grande dia. Pode deixar que o Senhor ele vai fazer a parte dele. Não se vingue de ninguém. Espera pelo Senhor. E ele fará. Não se vingue. Essa é uma dádiva que é de Deus. É para ele, é ele que executa a vingança. A vontade de Deus não é que a gente faça outra pessoa sofrer. É muito pelo contrário. Cristo veio para que tomasse os nossos sofrimentos. E nós, como estamos em Cristo, nós devemos o quê? Tomar os sofrimentos dos nossos irmãos, tomar para nós. E levar a Cristo. Senhor, aqui, ó, interceder, curar, abençoar. Mas isso não significa que a gente não possa corrigir. Nós devemos corrigir, é um dever. E isso faz parte da educação. A disciplina, a correção, o castigo, né? Aí que castigo? Tem castigo pior para uma criança do que ela ir lá e pedir desculpa? Não tem. Mas é o que é correto e é o que Cristo faria. Se não errou, vai lá pedir perdão. Pronto. Simples. Mata toda a vergonha, todo o medo e no outro dia estão tudo bem. Estão lá brincando de novo. E resolveu tudo, graças a Deus. Só porque decidiu matar a vergonha. E a gente deixa de praticar um ato imoral, que seria bater no menino ou fazer coisas extravagantes por ignorância. Quantas vezes eu, por ignorância, fiz isso, né? Eu acabei castigando, me excedendo com meu filho, porque eu não compreendia isso. Mas eu dou graças a Deus que Deus ele tem aberto portas com a teologia, com pastores que têm pregado aqui, aberto o entendimento que o Espírito Santo tem usado bastante. E é por causa da palavra, né? De materiais, do meu esforço em aprender e compreender a Bíblia, das orações, para que o Senhor me abra o entendimento. Não é apenas uma coisa nem duas, é tudo que se completa. Porque não adianta você ler 1000 livros e você não tem entendimento. Você fica igual aquele eunuco lá que Felipe pregou para ele. Ele só lia, mas não entendia. E tem coisas que nós realmente não entendemos. E o Senhor só vai nos esclarecer quando a gente parar para ouvir alguém. Parar para ouvir alguém que já foi instruído naquilo. Só quem ama o que deve e faz o que ama é que ao mesmo tempo ao mesmo tempo bom e feliz. A correção ela é uma dádiva, né? O castigo, né? Como eu acabei de mencionar atrás, né? O menino brigou lá com o amiguinho tal, vai lá pedir perdão. Seu castigo é esse. Você vai lá pedir perdão para ele, vai lá bater na porta da casa dele, vai chamar ele e vai lá. Provérbios no capítulo 27, versículo 6 vai dizer, né, que fiéis são as feridas pelo que ama, mas o beijo de quem odeia são enganosos. Né? Fingir que tá tudo bem. Ah, não, mas tá bom, deixa lá, ele tá cheio, é um chato. Acabou. O menino perde o amigo, perde a brincadeira e as bênçãos de Deus. Mas é uma ferida pro ego da pessoa, ela ir lá e pedir perdão. E a palavra ela vem dizendo, fiéis, boas, são as feridas pelo que ama. Eu, como uma pessoa que eu amo meu filho, eu tenho que fazer feridas como essa. Não nele, mas no ego dele. No eu orgulho que existe em cada um de nós. E nós devemos sim confrontar isso. Para que essas pessoas, esses meninos, esses jovens e adolescentes, eles não cresçam com o eu, o ego mais forte do que o amor, do que a correção, a disciplina, a bondade. E o fazer aquilo que Cristo ordenou que fizesse. Portanto, é muito importante, né? Como Provérbios 27 vem falando aqui. Né? Fiéis são as feridas. São mais do que o beijo. Judas deu um beijo em Jesus para o entregar aos inimigos. O homem disciplinado obedece à lei como quem ama e não como quem deve. Essa é uma frase muito boa. O homem disciplinado, né? Pessoa que ama a disciplina, obedece à lei como quem ama, ou seja, ele ama. Lá em Deuteronômio o Senhor falou que os homens colocariam a lei do Senhor no seu coração. Lá em Deuteronômio. Estariam no seu coração, ou seja, elas amariam a lei do Senhor. E nós estamos vivendo nesse tempo, mas eu pergunto para você, você ama a lei do Senhor? As ordenanças, os mandamentos de Jesus Cristo? Porque elas existem. Você ama isso? É algo que você deve analisar sobre você mesmo. Compreende que a essência da lei pode ser amada. Não o porquê que ele instituiu aquela lei. Mas como é que você vai amar algo se você não entende, se você não conhece o porquê? Para quê? É necessário a gente aprofundar nas coisas. Por que o Senhor quer que a gente congregue? Por que o Senhor quer que a gente cultue? Para quê? Qual é o sentido disso? Se você não compreende, você precisa compreender. É esse tipo de coisa que vai fazer a diferença, vai fazer você amar isso. Por que eu amo culto? Porque culto é algo que eu preciso fazer, que eu devo fazer e que vai ser a minha realidade eterna daqui a pouco. Quando nós estivermos com o Senhor, o que vai ser? Adoração constante. Portanto, se eu já sou dele, eu já pertenço a ele, eu já vivo por ele, para ele, a minha adoração já começou. E aí em congregação, é o corpo reunido, não é eu sozinho num canto.
E é por isso que eu amo esse tipo de coisa. É uma lei do Senhor congregar. É uma ordenança de Cristo. A solução do último problema da vida está em querer, o dever. Isto é, amar a lei. Quando não fazemos o que devemos, porque não amamos o que devemos, somos pecadores rebeldes e obstinados. Essa parte do texto vai falar do seguinte. Eu vou colocar algo bem simples aqui para que a gente possa compreender o que está falando. É bem fácil de entender. Uma pessoa que dá os dízimos e uma pessoa que não dá os dízimos. Ela está na lei do Senhor. Mas se eu não entender os dízimos, o que ele é, o que é que ele representa, para quê, com profundidade, se eu não entender, eu não vou amar. Simplesmente vou ser um opositor e, como a palavra diz, né? Nós somos pecadores rebeldes e obstinados, porque nos opomos à lei do Senhor. E, geralmente, as pessoas que não dão dízimos, elas influenciam outras. Marido, esposa, um primo, um tio, um irmão. Alguém. Não, não faça isso não, porque eles não estão aplicando. Uma coisa não tem a ver com a outra realmente. É um assunto que você precisa estudar. Até estou desenvolvendo algo nesse sentido. Estou pegando os textos, as coisas ali, estou finalizando. Que vai estar falando sobre isso de maneira organizada. Por quê e para quê? Quais os benefícios disso? Benefício para você mesmo, né, de fazer aquilo que tem que ser feito. O povo de Israel, certa vez, eles estavam totalmente afastados do Senhor. Foi no tempo em que o Senhor levantou Malaquias. Para que Deus levantou um profeta, irmão? Se não fosse uma coisa importante, para que Deus ia levantar um homem para falar basicamente só disso? A gente tem o livro de Malaquias em que a sua grande parte vai estar falando de ofertas, de dízimos. E dízimos são ofertas. Dízimo não é obrigação. Não é um imposto da lei dos homens que você paga forçado. É uma oferta voluntária, sendo a primeira. É como um pedaço do bolo. Eu gosto de fazer essa analogia. Você tem um aniversário, vamos dizer que é o seu aniversário de casamento. Aniversário de casamento, celebrando a aliança. E ali, o primeiro pedaço você vai dar para quem? Você vai cortar o bolo. Você vai dar para quem? Agora, por que você vai dar esse primeiro pedaço a essa pessoa? Você compreendeu o sentido? Os dízimos, ele tem mais ou menos esse sentido. Quando você recebe, você dá o primeiro pedaço. Para quem? Para ele. E o que você recebe de benefício por isso? Tem muitas coisas que muita gente não sabe. Quais são os benefícios? Tem benefícios físicos, na saúde, benefícios financeiros, benefícios espirituais, principalmente contra a bruxaria, principalmente contra a feitiça, contra a maldição, principalmente contra essas coisas. E aí muita gente não entende isso, não sabe disso. E não procura entender. E acaba sofrendo em várias coisas na vida e pedindo oração na igreja, quando na verdade só deveria corrigir esse ponto. Se colocar realmente como Deus fala na sua palavra, como deve ser. E amar a isso. Não é fazer por obrigação, como no texto diz. Faz porque deve fazer. Ah, só dou o dízimo porque tem que dar. Não, dou porque eu amo. Porque eu compreendi. Porque eu conheci a verdade me libertou. E hoje eu faço com amor. Eu já tive dúvidas, irmão. Já tive muito tempo, tive dúvidas. Eu deixei de fazer, muitas vezes. Como basicamente quase todo cristão. Quase todos. Quase 100% de todos. É uma área que o diabo ele mexe muito na mente da pessoa, para a pessoa não fazer, porque se a pessoa fizer, o diabo não vai ter força contra ela em muitas coisas. E é por isso que existe toda essa falta de compreensão. Porque se você entender verdadeiramente os dízimos e as ofertas, o diabo não vai ter poder contra você em muitas coisas, em muitas áreas. Porque você é guardado pelo Senhor. Por causa da palavra escrita. A palavra que já está escrita aqui. Quando não fazemos o que devemos, ou seja, e a gente não ama o que a gente deve fazer, como eu estou citando esse caso dos dízimos, a gente se coloca em situação de pecadores rebeldes e obstinados. Sentei no meu coração, não dou nem a pau nem a pedra, é por isso que sofre. E é por isso que a maioria das vezes o maior problema dessa pessoa é com o próprio dinheiro. Faz, mas some, é como num saco furado. Tem aqueles que plantam, replantam e vão ter uma colheita muito grande algum dia. Mas tem aqueles que o saco está furado e não rende nada. E é exatamente pela falta disso. Quando fazemos o que eu devo, mas não amamos o que fazemos, somos escravos da disciplina. Aqui é outra situação. É aquele, como eu disse, é a pessoa que dá o dízimo, mas dá de má vontade. Não dê. Seja sincero. Deus, me ajude a compreender. Aí você se dedica a aprender. Aprenda. Isso vai fazer bem para você, eu digo para você. Você nunca na sua vida vai se arrepender de dar com o coração alegre.
Quando você entender verdadeiramente o que significam os dízimos, as ofertas, você vai ser tão abençoado, tão agraciado mesmo. Eu não consigo lhe explicar em 2 minutos, 3 minutos. É necessário passar algumas horas aprendendo sobre isso. Mas os benefícios eu posso lhe dizer. Em tudo. Tranquilidade, paz, alegria, bênção financeira, crescimento financeiro, espiritual, físico, ministerial. Várias coisas acontecem na sua vida. Porque você corrigiu essa área. Né? Aproveitar esse gancho aqui. Não é por isso, não é porque o Senhor está conectando as coisas. Né? Tem um seminário, A Chave da Vitória, que é de um pastor, que ele fala somente disso, o seminário. Pela graça de Deus, essa matéria ela vai fazer parte da teologia também. Não aqui ainda nessa turma, mas em breve ela vai fazer. Vai ser uma matéria da teologia, porque é necessário ter isso, irmão. É uma coisa que a maioria dos crentes sofre, as igrejas sofrem, porque não compreende. E Deus tem me aproximado desse pastor e tenho trabalhado com ele. Ele está trabalhando ali. Ele tem um seminário que ele já faz, só que ele não pode estar todo final de semana, em todos os lugares e estar em todo lugar, todo tempo. Mas é exatamente por esse motivo que Deus me colocou no caminho dele, colocou ele no meu caminho para a gente juntar tudo aquilo que Deus está fazendo. Esse trabalho de ensino da palavra de Deus. Ele tem um seminário e ele está à parte, né? Ele não faz parte desse curso de teologia que a gente faz. Se você quiser fazer seminário, aprofundar, né? Tem um livro sobre isso, A Chave da Vitória, você pode estar adquirindo, né? Tem um site, qualquer coisa você entra em contato comigo ali se você quiser pegar esse seminário ali, né? Assistir esse seminário. E um dia ali, você passa um dia inteiro e você tira suas dúvidas sobre dízimo, sobre oferta ali, sobre essas coisas aí. Se tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato. Porque às vezes o diabo fica semeando seta na mente da pessoa e até onde não tem coisa ele fica colocando, que é para a pessoa não frutificar na área. Mas eu digo para você que depois do seminário você sai com uma mentalidade diferente e as portas se abrem para você. Se você pegar e fazer o que a palavra de Deus diz. Esse seminário é todo pautado na palavra de Deus. Ele passou 21 dias no monte orando. E não é por causa disso que ele foi para o monte e orou, não. É porque é na palavra mesmo. Eu tenho um livro, eu uso ele, eu pratico na minha vida e Deus tem me abençoado bastante. Muitas coisas que eu orava e não via solução. Não era falta de oração. Eu só precisava corrigir no meu dia a dia. E estava na palavra, só que eu não sabia. Eu estava com um entendimento cego. Mas o Senhor trouxe ele aqui na cidade, ele pregou, o Espírito Santo me tocou e me fez compartilhar com muitas pessoas. Peguei 20 livros e dei, porque foi o Espírito Santo que mandou dar. Eu tinha dinheiro naquele dia? Não tinha, mas eu tinha fé. Eu sei que quando Deus me manda fazer algo, eu vou e eu faço, o Senhor envia o recurso. Eu não tinha R$ 1 naquele dia, irmão. Pegar 20 livros para dar a outras pessoas, não era nem para vender, né? Porque se eu fosse vender, ia pegar o dinheiro e ia pagar ali. Mas não foi. Mas o Senhor enviou, porque eu criei, eu tive fé. E sempre tem sido assim na minha vida. Se eu me manda fazer algo, eu vou lá e faço. Do mesmo jeito que essa teologia. Ele me mandou abrir essas turmas aqui e fazer esse trabalho. Capacitar os irmãos na palavra, para que andem corretamente diante do Senhor. E eu creio que Deus ele vai abençoar muito as vidas de vocês. Porque a mente de vocês vai estar abrindo. Em nome de Jesus. E muitas bênçãos, muitas maldições serão quebradas. Pratique, irmão, tudo aquilo que você for aprendendo aqui. Para que Deus abençoe sua vida. E essa questão dos dízimos ali, se você quiser o seminário, você entra em contato comigo depois ali e eu vou estar passando para você. É bem barato, não tem desculpa, é R$ 50. Né? Ele colocou ali na promoção, ele fez isso aí. Ele é R$ 90, R$ 99, né? R$ 100 a bem dizer. Ele está fazendo por 50. Você pega o seminário e o livro em formato digital, você recebe em casa. Né? Qualquer coisinha na internet hoje, irmão, você vai comprar lá, dá 150, R$ 200. E ele está fazendo isso somente por esse valor, por R$ 50. Aproveite quando está na promoção. Se você quiser aprender com profundidade na palavra de Deus sobre dízimos e oferta, é ele. Mais de 65 mil pessoas já aprenderam nessa área aí. Muita gente já foi beneficiada, inclusive eu. Né? Eu posso contar testemunho porque eu vivi isso. O meu rendimento da minha casa, da minha família, triplicou em um ano. Um ano. Porque a gente olhou para a palavra, pegou o que estava escrito e fez. A gente simplesmente não comprou o livro e ficou de boca aberta, não. Oramos, li na palavra, busquei. Conversei com meus vamos fazer isso assim, a gente fez. Entrou em acordo, acabou. Deus tem abençoado bastante. Meu casamento, minha família, né? Meu ministério, as coisas que Deus está colocando na minha volta, tem sido abençoado também. Não é só por causa disso, mas é também por causa disso também. Então vale a pena, irmão. Faça. E Deus ele vai lhe abençoar. Se você fizer aquilo que Deus quer que você faça. Só quem ama, né, quando fazemos o que devemos e amamos o que fazemos, somos livres. Homens livremente disciplinados e disciplinadamente livres. Você está falando sobre que essa questão da disciplina, quando a gente ama o que a gente tem que fazer. Como por exemplo, eu estou citando esse exemplo dos dízimos e das ofertas, porque é uma dor latente da igreja. E é fácil de você compreender o que o assunto aqui que está falando de disciplina. Essa matéria aqui não é para forçar você a dizimar isso aqui, não. Eu estou usando o exemplo dos dízimos, que é para que você entenda que é uma disciplina, é algo como uma disciplina para mim e para você. Mas não para nos castigar, mas para nos fazer uma pessoa melhor. Porque o objetivo dela é suprir necessidades de outras pessoas. É suprir necessidade de outras pessoas. Você está dando para o Senhor, e o Senhor está dando para os filhos que necessitam da providência dele. Ou seja, é um ciclo que vai se fechando. E quando você dá a sua parte, o Senhor abençoa
a sua sementeira, ele abençoa os seus trabalhos, os seus esforços, as coisas que você faz. E é esse ciclo. Enquanto aquele que o Senhor quer dar, que ele dá a participar dos dízimos lá, aquela situação ali, é a provisão, porque ele deixou de trabalhar no mundo, ele largou a empresa, ele largou o que estava fazendo ali para trabalhar com aquilo que Deus quer que ele faça na obra. Mas sem se ausentar, né, de outras coisas. A gente pôde ver na primeira aula que era necessário também a pessoa ter, né, um segundo ofício. Se o negócio apertasse demais, ele ia lá e trabalhava para não pesar na igreja. Mas o objetivo de Deus, a mecânica de Deus é essa daqui. É a gente trabalhar em conjunto, cada um numa parte, numa área, em círculo. E Deus no meio desse círculo, no centro, regendo todas as coisas. Regendo a mim, regendo a você, regendo seus ministros. E direcionando ali, isso é para ser feito assim, e isso assim. E é ele quem diz. É como a gente pode ver em outras aulas. O homem integralmente e altamente educado na consciência do ser é um sábio, mas não despreza os ignorantes. Não é uma pessoa que é educada na palavra de Deus, ela aprendeu na educação cristã, ela entendeu, né, quem é Deus, o porquê de cada coisa, a bondade, a misericórdia, todas as coisas que nós devemos fazer. Ele é altamente instruído nisso, é uma pessoa genial. É uma pessoa que sabe muito, que ela consegue fazer muito, mas ela não se exibe, não fica se exibindo. Ela faz porque precisa ser feito. Às vezes tem irmãos na igreja que se destacam muito porque aprenderam a fazer e fazem. Tem a necessidade, precisa ser feito. E por causa da disciplina vai lá e faz. Não é para se exibir, mas tem aqueles que fazem para se exibir. E isso é nítido. A gente sente no ar esse tipo de coisa. Essa pessoa que foi educada é poderosa, mas não ostenta poder. Mateus 28, 18. Ela consegue passar com autoridade. Ela não é autoritária. Ela faz porque precisa ser feito. Ela não vive ostentando, não sou todo poderoso, não. Eu faço porque está em mim. É parte do meu ser. É um exemplo que eu estou citando. Essa pessoa é assim. Eu não estou falando de mim, não. Estou dizendo isso, né? Mas também tem coisas que em mim é isso. Também em você também. Você faz porque é parte de você. Isso não é vergonha nenhuma. E nem exibicionismo. Você tem que ser você. Eu sou a favor disso. Você, por exemplo, né? Vou citar aqui. Vou dar um exemplo. A minha esposa, ela... Citar aqui questão de comida. Ela é muito boa. Muito boa para fazer a tapioca, por exemplo. Faz uma tapioca maravilhosa. Ali. É um exemplo, né? E ali, eu faço uma que é mais ou menos. A gente vai lanchar. Pela lógica. Quem é que tem que fazer? É eu para mostrar que eu sei? Não, vou fazer. Aí sai aquele negócio na minha boca. E eu sei que ela faz bem. E ela gosta de fazer. Aí vai lá, não faça ali aquela tapioca porque você faz melhor do que eu. Tem nada demais nisso. Ela faz, é um poder que ela tem aquilo. E ela faz porque ela tem a necessidade, é o nosso lanche daquele horário, daquele momento. E ela faz melhor que eu. Faz porque pode, ela tem poder, autoridade sobre aquilo. Tem chefe de cozinha que sabe cozinhar, fazer essas coisas e tal. E é isso. Não ostenta poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros, ou seja, é uma pessoa que não vive se colocando contra os outros, ou seja, é uma pessoa que não fica contando vantagem com aquelas pessoas que ela tem lá uma pessoa que é do mundo, não aceitou a Cristo, ela não fica se vangloriando, se achando melhor do que ela. Mateus no capítulo 9, 12, né? Vamos ver ali rapidamente. Mateus 9, 12, para que você compreenda o sentido disso. Vai estar falando. Jesus, porém, ouvindo disse, não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Né? Ela é uma pessoa que, ao invés de maltratar, ele vai atrás para poder ajudar. Né? Como, por exemplo, a situação da mulher que adulterou. Jesus estava ali e, ao invés de oferecer punição, ele corrigiu, ele perdoou. Mas ele disse algo para ela, vai, não faça mais. Corrigiu a rota dela, perdoou e corrigiu a rota dela. E Jesus, ao invés de executar, né, algo ruim ali, ele curou um doente, como aqui vem falando, né? Essa é a aplicação da pessoa que é verdadeiramente educada na palavra de Deus, com o sentido certo, com o sentido correto, o objetivo correto. É humilde, né? Serve. Ninguém como Jesus, né? Servir aquele que quiser ser o maior de todos e sirva a todos. Nascemos para servir, servir a Deus. É esse tipo de coisa que a gente precisa entender. Ama o que é sagrado, sem fanatismo. Lucas 20, 46. Vamos lá ver. Lucas 20, 46. Vai dizer o seguinte: guardem-se dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Que está falando do fanatismo, né?
daqueles fariseus saduceus que queriam estar na boca do povo, aquela coisa toda lá, aqueles largos discursos. Jesus disse: evite isso aí. Não seja assim, não procure esse tipo de coisa. E a pessoa que é altamente educada na palavra de Deus como ela não fica caçando esse tipo de coisa. Às vezes ela está lá nesses lugares, mas não é, ela não vive caçando, estando ali, à procura de estar nisso, não. Às vezes Deus coloca ela lá, como por exemplo Paulo. Paulo esteve em muitos desses lugares, na praça, ele esteve no púlpito, ele esteve em muitos lugares, mas não era porque ele estava se exibindo. Mas para as pessoas daquela época, poderia soar para muitos isso. Né? Agora ele está se exibindo, está se mostrando. Não, era o chamado dele. Jesus que chamou ele, que o colocou para fazer aquilo. A gente precisa separar esse tipo de coisa. O caso aqui, nessa palavra que está falando, é que as pessoas fanáticas, que elas buscam essas coisas, elas não têm fruto. Elas fazem, mas você não vê o fruto. Mas você pode ver, olha os frutos do apóstolo Paulo, até o dia de hoje, na minha e na sua vida. Né? Elas geram fruto, geram vida em outras vidas. O objetivo é esse, gerar vida. Amo que é sagrado sem fanatismo, carrega fardos pesados com leveza e sem gemido. Né? Como Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que estava sobre nós e fomos sarados. Ou seja, Jesus, ele levou sem aquela coisa toda, ele ficar pelos cantos o tempo inteiro. Ai meu Deus, eu tô carregando o pecado da humanidade, aquela coisa toda. Não, ele carregou. Ele sofreu aquela dor ali, não precisava estar demonstrando para todo mundo. Domina sem insolência, o próprio Jesus, né? Ele domina sem mostrar aquela coisa toda, porque ele é humilde de coração. Como a própria palavra de Deus diz: venham, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus falou isso. E a gente precisa aprender sobre essa mansidão, essa humildade do Senhor. Fala a grandes distâncias sem gritar, né? A sua vida é um testemunho vivo. Ela fala mesmo de longe, a pessoa olha para ela, não, realmente, né? Aquela pessoa que a gente olha para ela e vê, não, realmente ali é um crente de verdade. Ali é um seguidor de Jesus Cristo. Aquele dali, ela fala sem gritar, né? Faz revolução, construindo o que foi destruído, ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade de ao invés de destruir as coisas, ela quer construir, ela quer reajustar, ajeitar as coisas, que é a essência de Cristo. É consertar a cana quebrada, ajudar, restaurar, ao invés de destruir, ao invés de derrubar, de jogar no chão. É pegar o que está quebrado ali e ajudar a construir novamente. Não, deu errado até aqui, mas a partir de agora vai dar certo, em nome de Jesus, porque o Senhor vai entrar na sua causa. É esse tipo de gente. Ama intensamente, né, sem exigir nada em troca desse amor. Uma pessoa que se dedica, faz as coisas para Deus, para a obra de Deus, para as pessoas, ela não está buscando que o outro faça de volta. Às vezes é motivador receber uma palavra de gratidão, alguma coisa do tipo, mas não é o que aquela pessoa busca. É exatamente o que ela busca é fazer essas coisas por amor, porque ela ama isso, porque ela é altamente instruída. Nós estamos falando de uma pessoa que foi altamente educada na consciência, uma pessoa que foi altamente instruída na palavra e educada na palavra. Ela não simplesmente recebeu instrução, como os fariseus receberam instrução e não receberam educação. E essa pessoa, ela tem isso, né, dentro do seu coração automático. Ela serve seus semelhantes sem o desejo de ser servido. Ela serve sem ficar esperando que o outro faça de volta ali. Ela faz porque ela faz e ponto. Quantos de nós sofremos, né? Nós que vivemos e que fazemos as coisas para Deus, sofremos injustiças. Tem muitas oportunidades que as pessoas podem fazer pela gente e elas não fazem. Mas a gente não precisa ficar esperando por isso, porque é o normal, cada um dá o que tem dentro de si, né? E a gente não pode colocar nossa confiança no homem, é no Senhor. Dele nós podemos confiar e esperar. Ela faz o bem a todos, mas é um grande anônimo. Está lá, né, Filipenses 4,17. Vamos ler rapidamente. Não procure dádivas, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. Né? Paulo está agradecendo aos Filipenses pelos dons, pelas bênçãos, né? Do que também uma outra vez mandaste necessária a Tessalônica. Esse contexto aqui, Paulo ele está falando das contribuições, né? Veja aqui das ofertas que Paulo recebeu, né? As bênçãos, os presentes que os irmãos mandaram ali, os filipenses, eles mandaram para Paulo ali, para compartilhar com os irmãos. Eles supriram essas necessidades lá e Paulo está falando, não que procure dádivas, né? Mas procure que o fruto da vossa sementeira, né, aumente, né, a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou cheio de que recebi de Epafrodito e de que da vossa parte foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, ou seja, como uma oferta de sacrifício, como era lá no Antigo Testamento. Né? Isso cheira como um cheiro suave, quando a gente oferta para os irmãos, para ajudar nas necessidades dos irmãos. É a essência dos dízimos, para que os irmãos eles tenham uma necessidade suprida. Paulo teve uma necessidade suprida pelos filipenses e muitos irmãos ali na região também. E Paulo está falando sobre isso, né? Não estou procurando dádiva. Eu tenho que elogiar o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo bem, mas vocês estão anônimos aí. Mas eu vou deixar registrado para que a humanidade veja que pessoas como vocês são essenciais para a obra de Deus. Pessoas que contribuem, que colaboram sem esperar nada em troca. Né? Que era o que os filipenses estavam fazendo ali. Por Paulo e pelos irmãos ali. Essa é a essência. Rasga caminhos novos à humanidade sem esmagar ninguém.
Isaías 43:2, abre largos espaços e abre portas. Ou seja, exemplo, Paulo, quando foi enviado, Barnabé, né, os irmãos que foram evangelizar, eles abriram portas em muitas cidades, abriram igrejas, abriram porta de escape de salvação para essas pessoas. Porque chegando o evangelho lá, essas pessoas poderiam ter acesso a Cristo. Não que elas não tivessem, mas de maneira ágil ali, hábil, rápida, né? E muitas das vezes a pessoa só precisa de que chegue à igreja lá, no local, para que as pessoas sejam salvas. Muitos têm pela internet e tudo, tá? Mas não é a mesma coisa da gente estar pessoalmente lá, né? E é por isso que tem pessoas que são assim, automaticamente, elas recebem de Deus um dom e vai lá e abre essas portas ali, maravilhosas na vida dessas pessoas. Ou seja, tudo isso permeia uma pessoa altamente educada na palavra, na educação cristã, nos princípios da palavra de Deus, naquilo que Deus disse que é e que é para ser, e que é para fazer. Né? Por mais que a gente não goste, a gente precisa ser disciplinado nisso, a gente precisa compreender e fazer o que tem que ser feito. E a gente precisa amar isso, essas coisas. Mas a gente nunca vai amar se a gente não compreender o porquê, para quê. Né? Por isso que nós precisamos gastar tempo. Né? Gastar não, investir tempo nisso. Por isso que a palavra do Senhor vai falar, Jesus, ele ali vai estar falando, em Mateus no capítulo 5, que buscar primeiramente o reino dos céus, e demais coisas vão serão acrescentadas. Às vezes a gente dedica 8 horas de trabalho no dia, um trabalho lá fora, e não dedica 1 hora de estudo na palavra de Deus por dia. A gente acha ruim quando a gente para meia hora, 1 hora, 2 horas para poder estudar. Mas perceba, em primeiro lugar está o trabalho. Em primeiro lugar não está o Senhor. Ah, mas eu acordei e orei. Isso não é buscar. Você passou 8 horas se dedicando totalmente no seu trabalho, sem interromper, sem parar ali. Mas para o Senhor, é isso que a gente deve internalizar, né? E amar esse tipo de coisa. Não vamos disciplinar. Tem coisa aqui que é desnecessária. Ah, assistir tal filme, assistir tal série, assistir tal coisa ali. É só perca de tempo, realmente. Né? Tem coisas que são perca de tempo. Algumas são boas, mas tem muitas que são perca de tempo. E você só tem a ganhar, se aprofundando na palavra do Senhor. O pensamento de Einstein sobre a educação, né? Albert Einstein, ele era um judeu considerado o homem mais sábio do mundo, né? Entre as várias descobertas e invenções que mais repercutiu foi a lei da relatividade. Esse grande gênio da física dá seu parecer sobre a educação. Ele fala, né, em resumo, né, Albert Einstein, que não tem como, né, a educação, ela unicamente por si só, na figura pública, fazer com que a pessoa seja uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Ela precisa de um motivo para fazer efeito. Exemplo, aquele menino que é colocado na escola e ele ama a educação física. Ele cresce naquilo, ele pode ser um maravilhoso professor de educação física. Mas daí os pais obrigam ele a fazer medicina. Vida terrível esse camarada vai viver. Por quê? Porque ele não ama aquele negócio ali, a medicina. Ah, mas a medicina vai dar dinheiro e tudo. Sim, mas a pessoa que ele é fica abafada. E é o que muitos fizeram. E a gente precisa compreender isso, compreender o outro, compreender aquilo que pode ser feito por ele. E que dará certo na vida dele. Talvez ele ganharia muito menos dinheiro, mas seria muito mais feliz e o propósito de Deus poderia ser aplicado de uma maneira melhor na vida dessa pessoa. Porque ela está fazendo a coisa certa e ela ama, e ela está fazendo com disciplina. Porque ela ama fazer aquilo. Ela também vai ter que fazer sacrifício para poder exercer a sua função. E não é o dinheiro a mais, dinheiro a menos que vai fazer diferença, mas sim o amor por aquilo que ela vai fazendo. E Albert Einstein ele foi preciso no seu pensamento. Ele foi direto, né? É como a gente falou anteriormente, a pessoa que ama, que faz aquilo que ama e que faz aquilo que deve e aprende a amar também. A autoeducação e a educação. A gente vai ver que mais um filósofo, teólogo também, um estudioso da palavra de Deus, Humberto Holden, não existe a educação, né? A educação que é de fora para dentro. Você pega lá o meio mundo de livro e engolir os livros. A educação. É que o outro, ele ensina você, não. Existe autoeducação, você se educar. O que vem de fora, né, os materiais, né, livros, a palavra que está escrita, ela é somente para despertar o que já está dentro de você, organizar as coisas e fazer com que saia de você. Essa é a autoeducação. Mas se você não desejar isso, você nunca vai ser uma pessoa educada, verdadeiramente. A gente fala educação, a gente acha que não é dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não, educação é muito além disso. Educação é saber quem você é, saber quem é o outro, compreender as situações adversas da vida, situações boas, o que é o que não é, que a própria palavra de Deus fala sobre as coisas, sobre mim, sobre você, sobre a nossa sociedade. E a educação é exatamente isso. Então não existe aula de educação de fora para dentro. Nenhum professor vai me educar, nenhum primo, tio, amigo, parente vai me educar. Eu que me educo, eu que decido as coisas que eu vou ser, que eu vou fazer, porque sai de mim. Agora o que está lá fora auxilia bastante o que está aqui dentro, para que eu possa compreender e fazer e viver de acordo com isso. E aí a gente vai fazer essa separação dessas coisas agora, entendendo, né? Instrução e educação. Instrução é exatamente o que está contido, né? Aqui nós temos instrução. Instrui o menino no caminho que deve andar. Ou seja, instrui. O pai deve ensinar. Deve passar a aplicar. Mas se isso não for parte da vida dele,
Como é que vai ter uma força maior? É como eu disse anteriormente, falar é bom, mas dar exemplo arrasta, né? É uma realidade para as nossas vidas. A instrução, ela não vai fazer diferença nenhuma na vida de muita gente. Quantos jovens saíram do ensino médio e estão nas drogas? Eles não deram continuidade, porque eles só receberam instrução. Eles não receberam educação, consciência, despertar. Eles não entenderam que ao sair dali, eles precisavam colaborar com a sociedade, com a continuação da sociedade, que eles têm que, mesmo sem querer, realizar um trabalho, mesmo sem gostar, mas um trabalho que eles gostem. Talvez ser um voluntário inicialmente em uma empresa da área que ele gosta, né, para ir dando os primeiros passos, para que ele possa ir se aprofundando nisso. Mas como ele não foi educado, ele só foi instruído, olha, você vai terminar o ensino médio, depois tem que fazer uma faculdade, acabou. Ele acabou que ficando pelo meio do caminho, porque ele não foi educado. Ele não recebeu a instrução verdadeira como é, para que ele entendesse quem ele é e o que ele deve fazer. Os nossos deveres, as nossas obrigações. E a gente pode ver isso aí, que não existe essa, né, aula educação de fora para dentro. Ela é vazia. É a maior realidade, principalmente do nosso planeta, e que a instrução ela não é educação. A pessoa acaba sem frutificar, né? Acabar não frutificando. Usar sem abusar, né? O homem profano, divorciado da verdadeira educação, abusa de tudo. O homem fanático, escravo da ignorância religiosa, recusa tudo. O homem liberto da tirania do ego, do velho homem, do velho eu, né? Que um dia chegou à consciência, né? Ser, a consciência do ser, ele sabe usar sem abusar. O profano abusa de tudo, o fanático recusa tudo, e o educado sabe usar tudo. É a pessoa que sabe se colocar na situação, é a pessoa que sabe lidar com as situações, com as dificuldades. E o fanático é aquele que recusa tudo. Ele acha que sabe de tudo e nada presta. É só o que ele sabe, o que ele viu, o que ele viveu, acumulou ali com os anos. E tem que ser aquilo. Acabou. Né? E o profano que abusa de tudo. Não respeita ninguém, não respeita, né, suas lideranças, não respeita as pessoas, não respeita seus familiares, ninguém. Tá nem aí. É o que ele pensa e acabou. Né? Como aquele amigo de Jó, o mais novo. Aquele que saía fazendo tudo que queria, falando meio mundo de besteira contra Jó. E Deus ele se irou contra ele. Deus ele se irou e deu uma apertada no calo dele, porque ele falou muita coisa que não é a verdade. Ele sabia de muita coisa que era a verdade de Deus, mas ele falou igual um louco o que era para ser bom. Ele não usou da maneira correta. Veja só, às vezes não é nem a falta de saber, é a maneira de usar o saber que acaba estragando a gente e a nossa relação com Deus e com os nossos semelhantes. Andando com Deus e com os homens. A religião ensinou a andar com Deus. A educação cristã ensinou o homem a andar com o Deus dos homens e com os homens de Deus. Não basta andar com Deus, é necessário andar também com os homens de Deus. É, sem sombra de dúvidas, um assunto muito simples de entender. Deus, ele sempre, na sua história, na história da palavra, ele desejou que o homem ele andasse com os outros homens de Deus. Por que, que ele chamou 12 e não só um? Né? Lá atrás ele chamou Moisés, mas aí veio Arão, e aí foi entrando outros, os levitas e por assim vai. São coisas que a gente precisa compreender e você vai compreender ao longo do curso. Veja que são muitas coisas para a gente aprender. Mas a gente precisa aprender a andar com Deus, mas não é só isso, não fica só nisso. Se fosse isso, a gente poderia ser retirado do mundo, removido. Elias poderia ficar na caverna. A gente tem que andar com os homens de Deus. Elias era uma luz, ele tem que estar lá no mundo para que o mundo fosse iluminado. Nós somos a luz do mundo. Agora me diga, se eu pegar uma lâmpada agora e colocar aqui, vai clarear, né? Mas se eu colocar duas, vai clarear muito mais. É por isso que a gente deve andar no meio da luz e com as pessoas que têm luz, para que a gente brilhe intensamente, né? Você imagina, vamos supor que Deus ele olha de lá do céu para nós como umas luzinhas nas lâmpadas. E aí quando a gente se reúne na igreja, fica aquele clarão na cidade, aos olhos de Deus, de lá de cima. Quando ele olha, a luz ali está acesa, bem grande. E quando a gente está separado, está cada um uma luzinha, um pontinho, bem pequenininho, em cada um dos cantos. Você consegue associar? Essa é a noção de que nós devemos andar com Deus e andar com os homens de Deus, com as pessoas que estão instruídas na palavra. E Paulo ele falou muito sobre isso, principalmente quando ele instruía Timóteo. Né? As cartas a Timóteo, ali ele dizia, olha, aqueles que não querem nada com Deus, meu irmão, se afaste desses caras, eles estão pervertendo a mente do povo, matando a fé deles, como Emineu, como Fileto, como Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males. Afaste dessas pessoas. Mas esses outros homens de Deus, ele ande com eles, capacite esses homens, instrua, ensine, né? Continue fazendo a obra de Deus como Deus tem colocado no seu coração. E Paulo instrui bastante a Timóteo, a Tito, acerca dessas coisas. Que nós devemos andar com os homens de Deus, andar com a igreja. Né? A instrução da inteligência e a educação da consciência. Às vezes também, o fato de andar com os homens de Deus nos traz um sentido controverso para muita gente. A gente vê na questão da parábola ali do bom samaritano, Jesus, dois homens bem instruídos na palavra ali, instruído, não era educado, tinha instrução, sabia o que deveria fazer, mas não fez o que tinha que ser feito. E ali veio aquele bom samaritano, um homem educado, que foi educado na consciência, consciente, e fez o que deveria ser feito. Ele praticou bem a misericórdia. Ele pegou aquele homem e cuidou. Né? O levita olhou, passou,
O sacerdote olhou, passou, porque estava atrasando a hora do culto e tal. Ou seja, ele não se importou com o que é mais importante para Deus, que é a vida do ser humano. Aquele homem estava altamente ferido lá. Ele parou, o bom samaritano parou, que era na consciência, e o próprio Deus, que era o próprio Jesus, deu testemunho disso. Veja o quanto é importante para o Senhor uma vida. Ele deu testemunho disso. Ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, ou seja, ele estava andando no seu cavalo. Desceu do cavalo e colocou o homem ferido no cavalo dele. Foi a pé. Levou o homem para uma estalagem, para um lugar que ele poderia ser cuidado. Pagou. Ainda disse que, olha, se tiver mais algum gasto, eu vou pagar quando eu voltar, novamente. Ou seja, olha quantas coisas boas esse homem fez, porque ele sabia que se fosse ele ali no chão, era para ser feito aquilo por ele. Ajuda ao auxílio. Estava ali no chão, precisava de um suporte. E é isso que Deus quer de cada um de nós. É que a gente tenha essa consciência acerca da palavra, do que Deus quer, do que Ele deseja fazer no meio de nós, para que a gente possa proceder retamente na palavra do Senhor. A instrução da inteligência e a educação da consciência. Na escola secular, a criança recebe instrução na inteligência. Nos princípios cristãos, ela recebe educação na consciência. A inteligência dá luz, mas não dá força. A ciência ilumina a mente da criança. A palavra de Deus ilumina a consciência da criança. É a diferença entre a inteligência e a consciência. A instrução e a educação. Inteligência e instrução é o que a gente aprende na escola, lá no mundo secular. Matemática, português, né? É o credo da ciência que a gente vai ver aqui. Você que tem o material, página 27. A pessoa vai crer nos livros de física, de química, de matemática, enfim, nas matérias que estão ali. Ela vê cada loucura ali e ela crê. Mas já a educação cristã, educação e consciência, ela vai falar sobre Deus, o que Deus criou, as maneiras que Ele criou, como deve ser feito, as provas disso, né? Vai falar sobre isso, e porque muitas vezes a gente não crê, porque a gente não quer aceitar. Mas é estudando que a gente consegue chegar num denominado comum, que consegue chegar, né, nessa consciência, como vem falando o texto aqui. A escola ela vai instruir em coisas mecânicas. A educação cristã ela vai instruir a criança na consciência, né? Ter consciência das coisas, ser uma pessoa consciente. A maldição da inteligência centrífuga, né? A questão da inteligência, a pessoa que foi muito instruída, a pessoa que é bem inteligente nas coisas do mundo, mas não nas coisas de Deus, não na educação cristã, não na consciência, é uma pessoa que ela acaba deixando a perder grande parte da sua vida, né? A gente pode ver isso quando Paulo ele esteve ali em Atenas, na Grécia. Era um período do auge da filosofia, digamos assim, arte, religião, esses tipos de coisa, né? Que a religião ali era muito forte também, porque tinha muitas religiões, muitas crenças, muitos deuses. E as pessoas, elas tinham aquele ar artístico, aquele ar de teatro, de coliseu, aquele tipo de coisa, né? E eles eram muito inteligentes humanamente. E por esse motivo eles ignoravam muitas coisas. E quando Paulo chegou ali, que o Senhor abriu a porta, ele não pôde fazer muita coisa por causa dessa inteligência aí, em excesso, inteligência humana, que não poderia, né, se colocar em submissão a Deus, que aí vem a parte lá da disciplina, submeter-se, né, colocar-se abaixo das instruções. E Paulo foi ali apresentar a Deus, né, o Deus desconhecido. E como ele foi taxado nessa hora, né, Paulo ao apresentar aquilo, esse eu estou falando aqui para vocês, de um Deus que vocês não conheceram. Essa história você vai ver lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Você vai ver falando sobre Paulo no Areópago, lá em Atenas. E ele foi pregar ali. Ele encontrou lá, era uma cidade muito idólatra, né? Muitas coisas ali eram erradas diante de Deus. E Paulo esteve ali por alguns dias e ele teve a oportunidade de pregar e ele utilizou a oportunidade que teve. Todos ficaram contra ele, basicamente, ali. Ele foi taxado de ignorante, né? Que esses homens aí não conhecem a Deus. Essa foi a mentalidade do povo de lá, porque eles eram altamente inteligentes. Eram as pessoas que sabiam de tudo. Mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. E verdadeiramente não conheciam, né? Exige sincera conversão do erro para a verdade, né? Do vício para a virtude. Quando Paulo pregou, Paulo apresentou coisas ali que eles estavam errados, equivocados, né? Quando Paulo vai falar que eles eram supersticiosos, ele estava falando ali das superstições, né? Questão de Deus, que ele não era feito de ouro, de prata, não tinha como fazer semelhança, por isso que ele estava ali esquecidinho, no cantinho, que era um altar que eles tinham lá, ao Deus desconhecido. Era justamente isso, né? O nome mesmo já vai falar, o Deus desconhecido, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam o Senhor. Quando Paulo chegou ali para falar e começou a apresentar esses argumentos sobre o Senhor, e essas pessoas se sentiram mal, e elas começaram a taxar Paulo de doido, de maluco, né, de uma certa forma. Aí Paulo vai falar do juízo final também, no versículo 31. Está falando ali do julgamento de Deus, né, por causa da idolatria, as coisas que eles praticavam ali que é errado, os atos de feitiçaria, as coisas erradas que eles estavam fazendo ali, né, que eram contra a vontade de Deus, né, que o dia de julgamento chegaria, juízo final. E
Ele menciona também a questão da ressurreição, nos mesmos textos ali. Você pode ler completamente ali no capítulo 17, que você vai entender melhor. É bom você ler ele todo para que você possa entender o contexto completo. Eu não vou lê-lo aqui todo para que a gente não perca muito tempo na leitura. Mas esse capítulo 17 que vai estar falando sobre isso, né? Paulo, basicamente, ele apresentou para aquelas pessoas que elas não conheciam a Deus, ou seja, que eles eram ignorantes, ou seja, o povo mais inteligente do mundo, eles agora eram ignorantes acerca de alguma coisa. Ou seja, na realidade eles eram, né? Mas para eles admitirem isso, eles teriam que descer do salto alto da inteligência. Mas eles decidiram não descer e ignoraram. E ao invés de causar uma situação de peso por causa dessa inteligência, eles disseram, olha, se a gente proibir ele de falar dessas coisas aqui, vai ser pior. Então vamos dizer que a gente escuta ele outro dia, né? E esse dia nunca chega. E foi isso. E a gente pode ver que Paulo ele escreveu carta para um monte de igreja, mas ele não escreveu carta para o povo de Atenas, porque ali ele não pôde fazer muita coisa. Porque as pessoas ali estavam decididas no seu eu, no seu próprio ego, na sua própria inteligência, né? No seu próprio ser, na exaltação do ser humano como maior autoridade em si mesmo, né? Nesse tipo de coisa. E a gente pode ver que essa maldição do orgulho da inteligência, as pessoas elas não cediam à consciência, não verdadeiramente existe um Deus que rege todas as coisas. Não tem como o universo ter sido criado com toda essa grandeza e não ter alguém por trás disso, né? Reconhecer que existe alguém maior do que tudo aquilo que eles aprenderam e que era impossível de qualquer ser humano compreendê-lo. É como você pegar um oceano e colocar num copo de água. Tem como? Não tem. É a mesma coisa que alguém compreender a Deus. Não tem como. Eu, dentro da minha caixinha da cabeça desse tamanho, colocar todo o entendimento sobre Deus, não tem como. E ali eles não admitiam isso e por isso que muitas pessoas ali não foram alcançadas naquele lugar, porque elas só tinham a inteligência, né? Mas a consciência, a vida eterna, era um desejo delas. O expediente da fé começa onde termina o recurso da inteligência. As coisas materiais podem ser inteligidas, mas as coisas espirituais só podem ser intuídas. E a intuição não é resultado de esforço mental. Por isso a criança deve ser educada na fé cristã. É um motivo pelo qual a gente deve instruir os meninos na fé, na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque na Bíblia estão contidas as histórias, as provas, e as pessoas provam disso, né? Elas começam a crer, a acreditar, e elas têm as experiências com Deus, para que quando elas não elas cheguem lá na fase adulta, ou elas, mesmo que já sejam adultas, elas em algum determinado momento, na maturidade da sua fé, elas possam compreender as situações adversas que acontecem e utilizarem da fé, porque a fé é o firme fundamento da nossa crença no Senhor. Não é a inteligência, é a fé. Mas não existe um aperfeiçoamento da fé sem eu ter conhecimento de quem é Deus, do que Ele faz e as maneiras que Ele opera. Eu preciso ter consciência disso. E para eu ter consciência, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Então, meu irmão, essa matéria ela vai falar basicamente disso, né? Educação cristã, a base da nossa educação, os modos de aprender e de ensinar a palavra de Deus, né? O porquê e para que Deus quer que a gente aprenda isso, para que a gente continue a propagar essa bênção, que é a vida eterna, que é a vida com Deus, que é andar com Deus, pelo qual nós somos criados e para viver com Ele. Educação cristã basicamente é isso. É a educação que vem de Deus, que foi criada por Deus para vivermos com Deus. E que Deus em Cristo ele abençoe a sua vida, a sua família. Continue. Agora é que a gente vai começar a entrar nos assuntos em si mesmo, né? A próxima matéria que a gente vai estudar se chama Martiologia. Eu já dei uma pincelada lá atrás, né, que vai falar sobre a questão do pecado. Né? É uma sequência, uma lógica. A gente não poderia começar sem como pelo início, né? A gente vai ver que lá Deus criou e tal, mas aí veio o pecado. E as consequências que ele traz, né? A gente vai saber sobre a árvore do bem e do mal, né? Eva, sobre Adão, o teste do homem, o que faz o homem cair nitidamente, para que você possa estar se prevenindo, né, de males. A gente vai estar vendo sobre degradação, os passos que levam, né? Os passos que o homem dá sem perceber para cair, né, as consequências da queda, né, tudo que foi prejudicado quando o homem pecou e caiu, né, as consequências físicas, espirituais, né, os pais da igreja, a gente vai ver sobre a reforma também, os conceitos históricos sobre a origem do pecado, racionalismo, a gente vai ver também o que a Bíblia fala, ensina sobre o pecado, caráter material, essencial, o caráter do primeiro pecado do homem, o caráter formal, a universalidade do pecado, o testemunho da história, a gente vai ver, né, que todos pecaram, né, entender isso aí a fundo, a natureza do pecado, a classe específica de males, né, caráter absoluto, né, relacionamento com Deus, né, o pecado tem lugar no coração, culpa, corrupção, pecado original, pecado atual, pecado original lá na história, né, a gente vai ver lá também os elementos desse pecado original lá, quais são os elementos dele, né, o pecado atual, né, é a relação atual entre o pecado original e o pecado de hoje, a relação desses dois, né, do princípio de hoje, a classificação dos pecados atuais, né, o pecado imperdoável, as opiniões sobre, né, esse pecado imperdoável, a nossa opinião, né, sobre esse pecado, é o pecado e o crente, é possível o crente pecar, ou seja, muita coisa sobre o pecado, né?
a causa do pecado no crente, né? O que causa, né? As consequências dele na vida da pessoa, né? Como o crente deve tratar, né? Com o pecado, como é que ele deve se comportar, né? O que a palavra de Deus nos diz, como é que a gente deve se colocar em relação a isso. Tem muito material para a gente estudar e eu peço que você continue aprendendo. É muito importante. Isso aqui não é aula de acusação, é uma aula que vai esclarecer a você, né, sobre muitas coisas que podem melhorar na sua vida. Você vai entender por quê que muita coisa deu errado na sua vida, por que muita coisa ainda está embolando na sua vida. Você vai compreender como se livrar dessas coisas também. Você vai compreender na palavra de Deus algumas atitudes que você toma que vai ajudar você a melhorar isso aí, né? A corrigir essas rotas, esses caminhos que por anos têm prejudicado a sua vida, a sua família. E basicamente isso. A marteologia vai falar sobre o pecado e suas consequências e as formas que a gente pode estar combatendo ele, né? Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje. E que Deus ele continue abençoando a sua vida. Se tiver mais algum parente, algum amigo que você possa queira convidar, manda as aulas lá para ele, né? Convida para as próximas aulas, para que ele possa também estar sendo abençoado pela graça de Deus. Às vezes é uma pessoa que não quer ir na igreja porque ela tem vergonha e tal, mas essa é a parte que a igreja vai até ela. Né? Você compartilhando, essa pessoa pode ir aceitando a fé no Senhor também. Para você que não tem o nosso material, né? São os 2 livros, como eu já comentei, outras aulas também, mas talvez você entrou agora, né? São esses 2 livros, são 10 matérias. A gente vai estar passando cada uma matéria por semana. Essa primeira semana foi sobre a educação cristã, né? E ela vai estar custando cerca de R$ 380. Ao final, você recebe certificado, é reconhecido nacionalmente. Isso é bom e importante porque se você mudar, for um obreiro, um líder de departamento, alguma coisa do tipo, e na igreja que você for, até mesmo na igreja que você já congrega, quer desenvolver um trabalho lá educacional, de ensino, você pode fazer isso aí. Você vai receber credencial de teólogo também, né? É o sistema de ensino CEIA, que nos fornece todo o material. São eles que mandam esse material para nós, né? A gente repassa para vocês ali. Para que você possa estar tendo, né, direção, instrução do Senhor. A gente aprendeu nessa primeira matéria a importância de ter material, né, físico também, irmão, né, ter livros, ter Bíblia, para que você possa também aprender melhor. E não ficar na dependência somente das pessoas, né, mas que você também possa ser livre e você possa ajudar outras pessoas a ser livre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quem tiver interesse nos materiais, eu também mencionei no meio da aula lá sobre o seminário A Chave da Vitória lá. Se vocês quiserem também, é só entrar em contato comigo. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos conceda um bom final de semana, né? Até a aula ao vivo, né? Que vai ser agora no próximo sábado. Eu vou mandar lá no grupo, né? Você que faz parte do grupo, esteja atento lá para participar da aula. Você que não participar da aula ao vivo, tem como assistir, tem, ela vai ficar gravada também, mas é importante que você esteja nela ao vivo, né? A gente não sabe por quanto tempo ela vai ficar, né, disponível, mas aproveite o tempo em que está. Durante essas 10 semanas, todas as aulas vão estar disponíveis, mas após as 10 semanas, nós talvez precisaremos fechar essas aulas, né? Quem assistiu, glória a Deus. Quem não assistiu, infelizmente, vai ter que utilizar de outro meio para poder estar com as aulas, né? A gente não sabe como é que vai ficar o certo, mas é isso aí. É você que já está junto com a gente, continue. Né? As pessoas que compraram material, de certeza, vão ter acesso não só nas 10 semanas, durante o tempo que precisarem, vai estar aí. Né? Até Jesus voltar, vai estar aí para essas pessoas. Mas quem não tem o material, né, pode ser que vai ficar sem as aulas ali gravadas, né, após esse período de tempo da turma. Né? A gente vai saber lá no final. Né? Pois tá bom. Que Deus em Cristo vos abençoe e nos conceda um bom final de semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau.